capítulo 7, do versículo 31 até o versículo 37. Marcos, capítulo 7. Amém? Amém. Todo mundo, olha, esses irmãos estão aprendendo, todo mundo já sabe o livro da Bíblia, que tem igreja, gente. Não sei se vocês, que a pessoa só consegue quando é aquele que tem um negocinho aqui, né? Ou então, hoje em dia, o povo leva celular. É fácil achar no celular, né? Amém. Então vamos ler, irmãos? Vocês, a semana passada, foi o texto anterior, sobre a mulher Sírio-Fenícia. Então, nós vamos continuar aqui. Jesus estava fora do lugar onde estavam os judeus. Então, é a cura de um surdo e gago. Está mudo no de alguém? Porque aí tem pode ser gago, mudo, na verdade era gago e mudo, aqui tudo junto. Então, vamos ler a palavra. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, em seguida cuspiu e tocou a língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa abra-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Senhor Jesus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e todo pensamento agora cativo a Jesus Cristo, Senhor, para que a Tua palavra ministre nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos voltar para a história, porque o bom do livro de Marcos, dos evangelhos, são histórias, né? E a gente vai aprendendo histórias verdadeiras, essas histórias ensinam muito. Primeiro para a gente, quando a gente vai preparar um texto, toda vez a gente aprende coisas novas, não aprende, John? A palavra de Deus, você pode ler todo dia a mesma coisa. Cada dia ela vai dizer uma coisa nova no nosso coração. E eu sou professora lá em Friburgo, dou aula na faculdade. E eu amo de ler. Mas nenhum livro é como a palavra de Deus. A gente lê uma vez, duas, já disse tudo. A palavra de Deus não, ela nunca se esgota. Então o que está acontecendo, irmãos? Na semana passada, vocês viram que foi a cura. Quem lembra? Da filha? Lembram? Olha lá, já vamos ver quem lembra. Filha da mulher que joelhou no pés. Muito bem, ó, não prestou atenção. Ó, ninguém cochila, semana que vem já vai perguntar. Até a migalha. Tem as migalhas, muito bem. Jesus, ele está fora, numa região que não era de judeus, não eram pessoas que conheciam a Deus. É aquilo que a gente chama um gentil. Não tem essa palavra na Bíblia? O que é um gentil? É uma pessoa que não era crente, que não era convertida, que não conhecia Jesus. Então ele está numa região de pessoas que não conheciam. E aí o que acontece? Ele está começando o ministério dele no meio dessas pessoas. Isso já diz algumas coisas para nós, de que o evangelho não é só para a gente, é para todo mundo, para todas as pessoas, para todas as nações. E aí ele está lá, o que acontece? Umas pessoas chegam até ele e levam o quê? O que eles levam para ele? Vamos lá, irmãos, vamos participar. O que eles levam até Jesus? Um homem surdo. E que também não falava. Porque na maioria das vezes, você já deve conhecer pessoas, quando a pessoa não escuta, ela é muda. E às vezes quando fala, ela porque ela não consegue escutar a própria voz. Então ela não consegue falar. Não dá muitos detalhes se ele nasceu assim, não nasceu assim. Mas ele foi sozinho? Não, ele foi levado pelos amigos. Por quê? Será que esse homem sabia quem era Jesus, esse homem surdo, mudo?
só aceitou ir com os amigos. A gente não sabe nem se ele sabia onde ele estava indo, né? Se os amigos explicaram, a gente não sabe esses detalhes, a Bíblia não fala. E aí o que acontece? Jesus fala assim, moço, vem cá. Vocês prestaram atenção que ele chama o moço para um canto. Conversa com ele sozinho. Presta atenção que cada um desses detalhes tem uma coisa para ensinar para a gente. Jesus leva esse moço para um lado sozinho. E aí o que ele faz? Que é até meio estranho, né, para a gente. Como é que ele faz para curar esse rapaz? Cospe. E aí eu não vou entrar em detalhes do que cada um dá uma explicação para os custos, nós não vamos ficar no cuspe. E ele toca o quê? O ouvido, toca a língua. E o que acontece? O moço fala, ai que nojo, não tira a mão daí que eu não quero seu cuspe. Não. O que acontece? Imediatamente ele fala, efatá. E aí um surdo começa a ouvir. E começa depois a falar. E no final, o que Jesus fala? Gente, eu sei que tem muita gente fofoqueira aqui, mas não é para contar isso para ninguém. Vocês fiquem quietos. E funcionou? Não. Gente, o ser humano, a língua é mais comprida do que, não é? Tudo fofoqueiro. Saiu falando para todo mundo. Não respeitaram a ordem de Jesus. O que esse texto ensina para nós? Vamos pensar algumas coisas aqui. Vamos voltar para o início. Jesus está pregando em Decápolis. Decápolis quer dizer Decapolis, 10 cidades. Eram 10 cidades que ele começou a pregar o evangelho e que ninguém era crente. Então Jesus estava mostrando ali que o evangelho vinha para salvar a todos. Todos. Não importa se é gentil, se é judeu, se é branco, se é preto, se é do Maranhão, se é do Ceará, se é de São Paulo, se é do... Todos podem ser salvos. Se, claro, abrirem o coração e aceitarem. Porque o evangelho, os judeus achavam que Deus era só para eles. Era propriedade deles. Jesus veio e disse assim, não, eu vim para que todos tenham vida. Eu vim para que todos tenham vida. Então vamos pensar isso. Às vezes tem pessoas que a gente olha e fala assim, esse aqui não vai ser crente nunca. Esse está perdido. Ixi, sei lá. Quais são os pecados que a gente acha que alguns pecados são maiores que outros? A gente sabe que não, mas a gente acha. A gente fala, esse é muito pecador. Ele é um bebum. Ele é um viciado. Não sei qual é o pecado que vocês acham maior que o outro. Ih, esse aí bate na mulher. Só estou falando de homem, né? Vou falar da mulher também. Essa mulher é uma mulher que não presta, que só faz confusão. Essa não tem nada, nunca vai se converter. É verdade isso? Jesus veio para todos. Quanto mais pecador, mais a graça dele. Então, aqui está mostrando, Jesus veio para todos. Talvez tenham pessoas que você fala assim, esse é caso perdido. Deve ter alguém que você já perdeu a esperança, não tem? A gente perde a esperança, porque a gente é pecador. A gente pensa besteira, depois a gente pede perdão. Alguém aqui é santo? Não. Se for santo, já é Enoque, já foi para o céu, direto. Nenhum de nós somos santos. Então Jesus quer mostrar para nós que ele veio para povos diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes. Então, se tem alguém que você acha, esse não vai ter jeito, é esse que vai ter jeito. É esse que Jesus quer salvar. É por esse que você tem que orar e acreditar. Às vezes você tem, não sei, um filho, um parente, às vezes um esposo, a esposa, que a gente fala, eu conheço gente que ficou, às vezes a esposa ficou 20 anos orando e já estava achando que esse não vai morrer, vai para o inferno. E depois de 20 anos, de 30 anos, o marido se converteu. Porque é o tempo de Deus, a gente não conhece. A gente precisa perseverar e acreditar que o evangelho é para todos. E aí, Jesus encontra, no meio daquelas pessoas, eles trazem esse rapaz surdo. Você já parou para pensar? Eu sempre penso muito assim, o que deve ser você ser cego? Você já parou para imaginar se você não visse ou se você não ouvisse? Imagina você sem ouvir. Você já parou para pensar nisso? Quais são os sons mais bonitos que você gosta de ouvir? Fala para mim.
A gente nem presta atenção às vezes, né? Os passarinhos. Mas olha que coisa bonita, é muito bonito. E sabe o que é bonito? Hoje em dia está se perdendo essa coisa de pedir a bênção. Você escutar, né, a sua mãe, seu pai, Deus te abençoe, meu filho. Olha que coisa bonita. Que mais que vocês gostam de ouvir? Eu amo o som de passarinho, acordar com barulho de passarinho. Que mais que vocês gostam de escutar? Eu gosto do meu galo, mas mesmo assim você faz a dele. Porque ele te acorda, né? Que mais? Música. Gente, a gente tem tantos louvores lindos. Imagina se a gente nunca tivesse ouvido um louvor. A música, ela é uma coisa que aproxima a gente de Deus, né? Já teve vezes que você está lá, como é que é uma palavra daqui? Cabreiro? Cabreiro fala? Cabreiro usa? Não? Eu estou lembrando, nossa, meu pai é do Ceará, então o vocabulário não sei se é o mesmo. Você está meio assim, desenchavido, você está meio desanimado. Borocochô fala. E aí você escuta um louvor, parece que o Espírito Santo, aquela música, vai lá no profundo da sua alma. Davi fazia o quê? Davi ia lá e tocava. Agora imagine esse moço, nunca tinha ouvido nada. Qual deveria ser o maior desejo dele? De ouvir e falar. Ele não estava querendo ficar rico, ganhar dinheiro, comprar um carro, uma moto nova. Ele queria poder ouvir o galo de manhã, ouvir os passarinhos, ouvir a mãe dele falando, bênção, meu filho. Ele nunca tinha ouvido. E aí os amigos resolvem ajudar. Que bom quando a gente tem amigos que levam a gente para perto de Jesus. Porque tem amigos que levam a gente para perto de Jesus. Agora, tem amigos que fazem o quê? Tira a gente de perto de Jesus. Não é que a gente não vai querer ser amigo, vai ficar com raiva, mas a gente tem que prestar atenção e talvez não ficar tão próximo de amigos que tiram a gente de Jesus. E não estou falando assim, não me traz na igreja. Porque tem muitas formas de tirar a gente de Jesus. Gente que só fala coisa ruim, que só faz fofoca, que só faz maledicência, que só quer o mal para os outros. Às vezes você conversa com aquela pessoa, no final você está assim, você está até cansado de tanta coisa ruim que a pessoa fala. Essa pessoa às vezes tira a gente da paz e de perto de Jesus. Pessoas que levam, às vezes os jovens, aqui, vocês, graças a Deus, acho que não tem isso, mas lá no Brasil inteiro, agora lá para baixo, o que aconteceu nesses dias? Qual foi a festa que aconteceu esses dias? Carnaval. O carnaval é a maior perdição. A televisão mostra bonito, a gente que vê fala, olha que bonito, colorido, mas é tudo de ruim. E às vezes os jovens lá arranjam amigos que falam, vamos pro carnaval, que bobeira, você tem que se divertir. E eu sempre falo para meus filhos, amigos que influenciam mal, a gente tem que se afastar. Desde criança, seu filho está se aproximando de alguém que afasta de Jesus, tira de perto dessa pessoa. Vamos ficar com amigos que levam a gente para Jesus. Porque esses amigos levaram o cego, já virou cego, o surdo, para Jesus. E o que aconteceu? Foi bênção ou foi maldição? Foi bênção. Sempre que a gente chega perto de Jesus, a gente é abençoado. Não tem como a gente chegar perto de Jesus e a gente não ser curado. Sempre a gente vai ser edificado, abençoado, alegrado. Não tem como. Se você não está sentindo, se você não está conseguindo, é porque talvez você precisa se aproximar mais de Jesus. Até para chorar. A gente pode chegar triste perto de Jesus. E Ele vai enxugar. O que a Bíblia fala em Apocalipse? Que toda lágrima vai ser enxugada. Então, às vezes, a gente chega perto de Jesus para Ele enxugar nossas lágrimas. A gente pode chorar perto de Jesus. Porque crente fica triste também. Crente sente dor. Crente tem dia que está desanimado. Todos nós passamos, mas Jesus vai lá e segura na nossa mão e nos ajuda. E nos cura. Então, Ele leva. E olha que coisa interessante. Eu quero que alguém abra. Vamos abrir Isaías 35, versículos 5 e 6. Isaías, profeta Isaías, 35, versículos 5 e 6. Alguém pode ler para mim? Alguém gostaria de ler? Não? 35
versículos 5 e 6. Se alguém gosta de ler, pode ler em voz alta. Então os olhos do cego se abriram e os ouvidos dos surdos se destamparam. Então os pombos saltaram como o cego, e a língua do mudo cantaram de alegria. Águas irromperam no erro, e riachos do deserto. Amém. Que o profeta Isaías, muitos anos antes, o profeta Isaías conheceu pessoalmente Jesus? Não, morreu muitos anos antes. O que ele está dizendo aqui? Um dos sinais de quando chegasse o Salvador, o Messias, seria o quê? O que ele disse que iria acontecer? Os olhos dos cegos iam se abrir e os ouvidos dos surdos vão escutar. Então, 700 anos antes, o profeta Isaías já tinha dito: o Messias vai destampar os ouvidos e vai fazer os mudos falarem e os olhos das pessoas se abrirem. Então, quando eles viram Jesus curando, as pessoas olharam e falaram assim: opa, deve ser o Salvador, porque eles sabiam do que o profeta Isaías tinha falado. E olha que coisa interessante, que eu queria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou falar. Imaginem, aqui no Brasil a gente não tem rei, né? Mas assim, imagina se a gente tivesse rei. Rei é um negócio que as pessoas acham importantes, né? É o mais. Imagina se chegasse um rei num lugar. Vocês acham que as primeiras pessoas que esse rei ia querer encontrar seria que tipo de gente? Não, um rei, não um rei Jesus, um rei que usa coroa, que se acha o máximo. Ele ia querer encontrar as pessoas normais? Pessoas ricas. Quem mais que ele ia querer encontrar? Do mal, da sociedade, os empresários mais ricos. Ele ia querer ficar com as pessoas que têm poder. Porque quando chega um rei, já veio vários reis aqui no Brasil. A rainha da Inglaterra, que morreu, veio. Ela não foi na minha casa, ela veio aqui visitar vocês? Alguém que teve a rainha da Inglaterra? Ela foi visitar o quê? O presidente da república. Então, os reis, normalmente, eles vão para os lugares importantes. Só que o nosso rei, que é Jesus, ele é especial. Fico até arrepiada de pensar nisso. Olha que maravilhoso que é Jesus. Ele chegou e ele não foi na casa do outro rei. Ele escolheu quem? Os surdos, os cegos, os leprosos, os pescadores, as mulheres, o que colhe caju, o que mais que tem aqui de prova? Vamos pensar aqui que são as profissões por aqui, Joleno, me ajuda aí. Quebradeira de coco, a Silvana que é professora lá, o John Lennon que estava lá nas quebradas, Natália que estava... Ele foi visitar essas pessoas. Então ele não quer saber dos poderosos? Não é isso, ele veio para todos. Mas primeiro ele olhou para aqueles que ninguém olhava. Olha que Deus maravilhoso. Porque o poderoso está todo mundo lá olhando, né? Herodes estava lá, mas ele olhou para quem ninguém queria. Olha isso, não sei se vocês sabem, já devem ter ouvido. As mulheres, Jesus encontrou as mulheres. Jesus conversava com as mulheres. Naquela época, conversar com a mulher era eu não sei nem o que eu posso comparar. A mulher era, qual que é o bicho aqui que todo mundo chuta? Assim, barata? Qual é o bicho? Rato. Até um tempo, eles falavam que a mulher não tinha nem alma. Então as mulheres eram consideradas o resto. E Jesus conversava com as mulheres de igual para igual. Tanto que falavam assim: o que você está falando com essa mulher? Os discípulos se escandalizavam. A mulher, quando ficava nos tempos lá das regras, ela era considerada suja. Ela era colocada para fora. A mulher que teve um fluxo de sangue, aquela mulher que vocês já viram que ela foi curada, ela ficava fora da cidade. Porque uma mulher daquela, ninguém podia encostar o dedo. E aquela mulher chega e toca Jesus. E Jesus não fala assim: sai para lá, mulher suja. Ele fala: saiu o poder de mim. Pessoas que ninguém via. As crianças. Vocês sabiam que as crianças na época de Jesus eram consideradas nada? Se morresse uma criança,
era assim, descartável, jogava, sabe, fora. Morria uma criança atrás da outra, ninguém ligava. As crianças eram consideradas menos do que os adultos. E as crianças, Jesus chamou e falou: se você quer ir para o meu reino, você tem que fazer o quê? Ser igual uma criança. Então a gente precisa olhar para as crianças com importância. Claro, não é que a gente está falando que elas vão fazer o que quiser, não é isso, de fazer bagunça o que quiser, mas elas ensinam para nós. E Jesus falou isso. E aí Jesus chamou cego, surdo. Gente, é fácil ser surdo, ser cego. Vocês devem conhecer pessoas que têm deficiências. É fácil ter deficiência? Não é discriminado? Hoje ainda não é discriminado? Imagina na época de Jesus. Alguns achavam que ser surdo, ser cego, era uma maldição. Então vamos supor, como é que é seu nome, meu irmão? Joseildo. Se o Joseildo fosse surdo, ia falar assim, ó, você é amaldiçoado. Seu pai pecou, você pecou, então a culpa é sua de ser surdo. Sai da igreja. Olha isso. Imagina como esse surdo não se sentia. E aí, meus irmãos, Jesus chamou, foi lá no cantinho e conversou sozinho com ele. Sabe o que isso significa? Pensa só. O que Jesus podia ter feito assim? Tá curado. E vamos para o outro. Seguinte, vamos curar tudo de uma vez. Tem 10? Então cura tudo de uma vez. E vamos embora. O que ele fez? Ele chamou. Ele chamou no lado, olhou nos olhos dele. E tem uma palavrinha aqui que eu queria chamar a atenção para vocês no texto. Se vocês olharem, olha aqui no versículo, acompanha comigo, ó. No versículo 34, ó. Vê se a de vocês é a mesma versão. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro. É suspiro que está aí, no de vocês? Por que será que Jesus deu esse profundo suspiro? O que vocês acham? Numa outra tradução, o original da palavra, diz que Jesus deu um gemido, assim, de dor. Que ele estava com dor? Estava com dor de barriga, dor de cabeça, Jesus? Por que será que ele deu esse suspiro? O que vocês pensam? Ele teve compaixão. Olha que irmã inteligente, exatamente, minha irmã. Ele teve compaixão. E ele provavelmente, naquela hora, ele sentiu a dor daquele surdo. Que Jesus maravilhoso, né? Ele olha para a gente e ele sabe da nossa dor. Sabe por quê? Não tem ninguém que não tenha sofrido. Não estou falando de dor no corpo. Estou falando de dor, de tristeza lá dentro da alma. Todos nós, por causa do pecado, desse mundo, temos as nossas dores. Ah, Silvana, mas a gente é crente, ele levou nossas dores. Levou. Mas às vezes tem dores que a gente não consegue tão rapidamente se livrar. Porque a vida e o mundo, o que ele fala? A gente vai ter... Quem aqui nunca teve aflição na vida, levanta a mão. E se depois vai me dizer como é que faz, para a gente aprender, né? Alguém aqui nunca teve aflição? No mundo tereis aflições. Mas Jesus é aquele Jesus que olha no olho. Como é que é o nome do irmão? Oi? José. José, Jesus é aquele que olha nos seus olhos e fala assim, José, eu sei o que você está passando. E eu sinto a sua dor. E eu suspiro e eu vou gemer de dor junto com você. Eu sei o problema que você está passando. Eu sei qual é a tua dificuldade. Ele chama num canto, mas a gente precisa ir até ele. E ele olha nos nossos olhos e fala, eu sei o que você está passando. Irmãos, eu não sei o que você está passando, mas Jesus sabe. Jesus sabe o teu problema, Ele sabe a tua dor, Ele sabe do que você precisa de cura. Talvez aquilo que você fala assim, não vai mais ter jeito. Ele olha e fala, eu sei e tem jeito. Eu estou junto com você, se você estiver feliz. Se você chorar, eu choro junto com você. Eu estou do teu lado. Às vezes a gente esquece disso, não é? Porque a gente fala assim, Deus não deu a bênção, então Deus me abandonou, é assim? Às vezes a gente tem que passar por aquele problema, mas Jesus vai passar junto. O que o Salmo fala? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo.
vale da sombra da morte? Ainda que eu ande. A gente está passando pela luta. A gente não está parado. E quando a gente está andando no vale, uma hora vai chegar o quê? O que é um vale? É um lugar... Friburgo a gente sabe bem, né? Aqui é mais difícil, porque não tem... Um vale é o quê? É um buraco. Mas se eu andar no vale, uma hora vai acontecer o quê? Eu vou sair do vale. Então a palavra diz que você está andando em direção a sair desse vale. E ele está junto, ele está andando junto. É isso que ele está querendo dizer para o surdo. E aí tem uma palavra, qual é essa palavra estranha aí que aparece no versículo? Vamos ver quem acha aí. Uma palavra que não é em português. O que Jesus diz para ele? Acha aí, vamos ver quem acha. Efatá. Essa palavra é linda, né? Aí eu tava lendo lá um comentário, que fala assim, algumas pessoas acham que efatá é tipo assim, igual o John falou, efatá, abracadabra, qual é uma palavra mágica, assim, vou falar isso que Jesus falou e tchum. Sabe, a gente vê filme, né, criança que faz a mágica, assim, nada disso. Efatá era a mesma coisa que a gente falar, abra. Efatá quer dizer em aramaico só isso. Abre-te, seja aberto. Nessa hora que Jesus fala, seja aberto, ele usava, não é uma palavra de mágica não, viu gente? É assim, ó, seja aberta a porta da igreja. Todo mundo usava essa palavra. E Jesus fala, seja aberto. Era uma palavra simples, efatá, seja aberto. E nessa hora o que acontece? Quando Jesus fala isso, o que acontece? O homem abre. Ele abre. O que é primeiro? Vamos ver, isso é importante. O que acontece primeiro? Ele escuta, né? Abre os ouvidos. Exatamente. E depois? Ele fala. Olha que interessante. O que isso tem a ensinar para nós? Jesus podia ter feito ele falar primeiro e depois escutar, não podia? Ele faria o que ele quisesse. Podia fazer ele virar cambalhota, ele o que ele quisesse podia. Mas ele faz primeiro e depois. Tem tanto ensinamento nisso, e a gente só vai pensar alguns. Primeiro, a gente precisa ouvir. E esse ensinamento é para tudo, irmãos. Primeiro, a gente precisa aprender a ouvir. E eu vou começar com as coisas mais simples. Hoje é um tempo, eu não sei aqui, agora que eu estou conhecendo aqui, mas lá de onde eu venho, ninguém gosta de ouvir ninguém. As pessoas só gostam de falar. Às vezes, a pessoa chega, está com problema com o outro fala, eu também estou com o meu problema. E começa e não escuta o outro que está com problema. Só quer falar dele. As pessoas estão com os ouvidos tampados para o outro. Elas estão, acho que é menos porque vocês ainda têm a cadeira lá na varanda, ainda tem mais tempo para conversar. Isso é uma bênção. Mas a primeira coisa é a gente ouvir. Quando a gente não ouve, a gente fala o que não deve. Até na nossa vida. Quantas vezes na nossa, acho que a maioria, muitos aqui são casados. O que é mais sábio? Ouvir primeiro ou falar primeiro? Ouvir. Mas a tendência é a gente falar. Eu tenho tentado treinar isso na minha vida com o meu esposo. Às vezes faz alguma coisa que eu não gosto, porque quem é o casal que às vezes não tem alguma coisa que não concorda, que tem alguma... Não existe, não nasceu ainda esse casal. Né? Só no céu, né? No céu não vai ter casal, então... Mas enfim, aí eu tenho que pensar, eu já quero falar, eu já quero reclamar, eu já quero ficar brava. Aí eu tenho tentado falar, para que eu vou falar? Senhor, deixa eu só ouvir e calar. E na maioria das vezes isso é bênção. Não que a gente tem coisa que a gente tem que falar, mas muitas vezes a gente fala coisa que só vai criar confusão. A mesma coisa para o esposo. Já vai reclamar uma coisa da esposa, espera um pouquinho, escuta o que ela tem a dizer e às vezes não fala na hora. Isso é sabedoria. A gente ouvir primeiro e depois falar. Às vezes a gente escuta, a irmã me começa a falar uma coisa, eu já fico pensando que eu vou responder. Eu nem estou prestando atenção no que a irmã está falando. Quem já fez isso na vida? Eu já fiz. Não é? A gente precisa aprender a escutar. E as pessoas estão precisando, o mundo está precisando ser escutado. Como? Quem aqui
aqui tem pessoas que não são cristãs, que não são crentes, que você gostaria que aceitasse Jesus? Eu tenho várias. Todo mundo conhece pessoas que gostaria que está orando por ela. Começa a ouvir. Porque às vezes a gente fala assim, mas você tem que aceitar Jesus. Porque você é pecador. Porque você bebe. Porque você... Isso não leva ninguém para Jesus. Chega para essa pessoa e fala, meu querido, eu quero ouvir o que você está passando. E deixa ela falar. Jesus fazia isso. Jesus falava assim, o que você quer? E ouvia as pessoas. Isso já vai começar a mexer no coração. Porque aí você vai ter um espaço depois para falar. Mas ouve primeiro. Ouve seus filhos. Gente, teve uma vez, eu vou contar, tem que contar as coisas que a gente faz bonito e as coisas feias. Minhas filhas, quando o filho é pequeno, a gente fica mais nervoso às vezes, não fica? Aí eu estava um dia, minha filha tem 20 e poucos anos, ela era pequenininha, e eu tinha que sair com os dois para levar para a escola, e eu ia trabalhar, e meu marido estava na outra cidade, estava atrasada, e eu fazendo tudo, e pega as coisas das crianças, e a gente já estava perturbada, preocupada com o meu trabalho. Aí na hora de sair, quando eu olho, era um copo de negócio de suco que ia levar de lanche, arrebentaram isso na cozinha, sujou tudo, e eu dei uma bronca. Sabe aquelas broncas que a gente dá, que a gente até aperta? Só eu que faço isso, né? Que grita com as crianças. E eu gritei, que bagunça, que sujeira! A Bia acho que tinha 6 anos e o meu filho tinha 2 anos. Dei uma bronca, limpei. Na verdade, eu estava com raiva das coisas que eu tinha que fazer. Chegamos no carro, minha filha falou, mãe, não foi de propósito, foi sem querer. Escorregou da minha mão. E eu tinha achado que eles tinham jogado, feito... Aí o meu filho, com 2 anos, irmão, porque a voz da criança muitas vezes é a voz de Jesus. Ele virou e falou assim, mãe, 2 anos, você é de dar medo. Irmãos, na hora eu comecei com vontade de chorar. Falei, o que eu faço agora? Eu errei. Sabe por que eu errei? Porque eu tinha que ter escutado, eu tinha que ter falado, o que aconteceu, Bia? O que aconteceu? Eu escutei, eu já saí igual eu acho que eu fico imaginando que para as crianças era igual uma bruxa, assim, né? Você dá medo. Aquela criança de 2 anos e aquela mãe gritando. Gente, isso não educa ninguém. Aí eu falei assim, o que eu faço? E é difícil fazer isso, que eu fiquei com dificuldade, mas eu falei, eu preciso pedir desculpas para os meus filhos. Aí eu pensei assim, mas será que eu não vou perder a autoridade se eu pedir desculpa? Nunca mais eles vão me obedecer. E Jesus falou para mim, não, você vai reconhecer que você errou. E aí eu virei para eles e falei, Bia e Pedro, eu quero que vocês me perdoem, porque eu errei, eu fui injusta, eu não escutei vocês. E eles, tá bom, mãe. Aí um tempo atrás eu perguntei, falei, vocês lembram do que aconteceu, né? Não. Os dois, sabe por que os dois esqueceram? Por que eles esqueceram? Não tinha maldade nenhuma no coração, né? Mas tem mais uma coisa, que se eu não tivesse feito, talvez eles não tinham esquecido. Por que eles esqueceram? Pedir perdão, né? Porque eu pedi perdão. Já aconteceu com você? A pessoa pede perdão, aí a gente... Mas quando não pede perdão, o meu pai conta de surra que ele teve da mãe dele. Meu pai tem 90 anos, ele fala, teve surra que ela me deu que não estava certo, porque machucou com reio, antigamente é isso, né? Reio, e aí ele estava correndo, cortou o pé no vidro e ela bateu assim mesmo, foi uma coisa horrível. Ele falou, isso não foi, minha mãe era uma pessoa boa, ele sempre respeitou, mas isso não foi certo, porque foi demais e a mãe nunca pediu perdão, foi demais. Então a gente precisa ouvir primeiro. E Jesus ouvia, Jesus escutava e depois ele curava. Então primeiro o surdo ouviu e depois começou a falar. E outra coisa, a gente precisa ouvir as pessoas esquecidas. Quem é aquela pessoa, que eu falei lá no início, que você já desistiu? Que você acha que não tem jeito? Sempre tem alguém que a gente fala, esse aqui a gente discrimina. É essa pessoa que essa semana nós vamos orar para que Deus coloque no seu caminho. Para que essa pessoa que você acha que já está, não vale nada, ou você discrimina, você possa ouvir. Eu peço que o Senhor coloque essa semana pessoas para você ouvir, para que os ouvidos e a boca dela depois se abram e para que você ouvindo, ela possa ter os ouvidos abertos para o Evangelho. Amém? Amém? E aí, meus irmãos,
Continuando aqui no texto, o que acontece? Jesus fala para não contar. E as pessoas contam. Por que será que as pessoas contaram, vocês acham? Porque elas eram fofoqueiras, a gente sabe que sim, né? O ser humano tem a fofoca. Aqui não tem fofoqueira? Aqui tem algum lugar. E olha, vou falar um negócio para vocês. Falam que mulher fala muito, mas cada um tem mulher fofoqueira e tem homem fofoqueiro. O bom de falar aqui, John, é porque eu não conheço ninguém, então eu não sei se tem fofoqueira aqui. Mas a gente tem que segurar a língua. Porque a fofoca é o quê? É falar com maldade do outro. E depois falar de um jeito que já não é verdade, né? Aumentar. A única coisa é que a mulher às vezes fala, o homem disfarça. A fofoca do homem é mais... Pelo menos lá onde eu moro, a fofoca do homem é mais discreta. Ele disfarça. Mas tudo pecador e tudo fofoqueiro. Desde aquela época. E outra coisa. Aquelas pessoas, Jesus não queria que falasse, sabe por quê? Jesus veio, a primeira coisa que Jesus veio, mais importante, era para curar cego, surdo. Qual a coisa mais importante que Jesus veio fazer? Salvar, exatamente. E aí as pessoas queriam só o quê? As pessoas queriam a cura. E fala se hoje em dia não é assim. Quanta gente que chega, às vezes, nas igrejas, aqui eu não sei se tem, mas lá onde eu moro, tem igreja que a pessoa vai, dá uma oferta, compra uma rosa abençoada, né, porque quer ser curado. É curado, faz o quê? Vai embora. Vai embora. Exatamente. Ela quer comprar a bênção. Ela acha que compra. Jesus, bora te falar no mercado. Quero 2 quilos disso, 2 quilos daquilo. Então chega aqui na igreja e fala, John Lennon, eu quero curar do problema que eu tenho na vista, da coluna, da senhora aí que eu quero isso aí. Posso comprar esse produto? Dou uma oferta. Acha que Jesus é um supermercado. Mas Jesus não veio, a coisa mais importante não é a cura do corpo, é a cura da alma, do espírito. Sabe por quê? Ele cura o corpo. O meu sogro já é falecido, mas quando ele era jovem, ele foi curado do câncer. Ele era da Marinha, ele foi, falaram assim, olha, ele estava com câncer, falaram, vamos deixar ele aqui, porque ele vai morrer logo. Dali uns meses foi fazer o exame, tinha desaparecido tudo. Jesus é o Jesus da cura, sim. Mas às vezes... E a gente não sabe por quê. A gente não é curado, porque a gente é pecador e tem hora que... Alguém aqui vai viver para sempre? Não. E eu vou testemunhar para vocês, inclusive para pedir oração para os irmãos. Meu pai tem 92 anos. E 2 anos atrás apareceu um câncer. Ele fez a cirurgia e eu acredito que a cirurgia também foi Deus que agiu. Tirou um câncer de 4 quilos. E ficou bem. Para a glória do Senhor. E agora o câncer voltou. E hoje a gente tem vivido na nossa família uma oração que é, Senhor, a gente pede que o Senhor cure o meu pai, mas a gente confia na tua vontade. Eu tenho que falar, Deus, tem que curar. Você tem que curar, porque se eu não falar isso, eu não tenho fé. Eu tenho que mandar em Deus? Não. Pode ser que Deus cure, e eu oro pela cura, mas pode ser que daqui a uns meses ele leve meu pai. E é muito difícil pensar isso. Mas a vida de Jesus no meu pai é um testemunho, porque ele é a pessoa mais tranquila. Sabe o que ele falou quando ele entrou na cirurgia? Ele falou, filhas, meu pai é nordestino, porque nordestino é gente, quando é de Jesus, não é? É firme no propósito. Meu pai é do Ceará. E aí ele falou assim, filhas, tem 5 filhas, eu vou para a cirurgia. Eu estou orando e em nome de Jesus eu vou ficar bem, vou sair. Mas se Jesus me levar, vocês não se preocupem, que daqui a pouco eu já estou no céu com ele. E numa tranquilidade que deixa a gente até envergonhado. Se eu for curado do corpo, amém. Se eu não for, eu vou ser curado no céu. Então quem crê em Jesus sabe que o que Jesus veio fazer é curar a nossa alma, o nosso espírito do pecado. Porque ser curado aqui é maravilhoso. Mas o que adianta ser curado aqui e ir para o inferno? Viver uma vida de 50, 60, 80, 90, 100 anos. E não ter a redenção da sua alma. Não ter a ressurreição da vida eterna. Não adianta nada. Então, Jesus falou, não contem. Eu quero que as pessoas saibam que eu vim para salvar. Para de ficar
ficar só falando para vir todo mundo aqui ser curado. E o povo começava a vir. E tem um ditado, que eu não sei se vocês conhecem aqui, que até conhecer, que é a voz do povo. É verdade isso? Mentira! Aqui, todo mundo fã de Jesus. Não tá não. Todo mundo tirando selfie com Jesus. Deixa aí, Jesus estava popular. Daqui a pouco, Barrabás ou Jesus? Barrabás. Que povo é esse que estava com Jesus, que sumiu tudo, que não tinha ninguém perto da cruz? A voz do povo não é a voz de Deus. Jesus queria curar a alma. Jesus não queria fama. Se fosse hoje uma pessoa, as pessoas iam estar querendo postar no Facebook, né? No Instagram. Jesus, para de postar esse negócio. Eu não quero que bota na rede social. Para de fazer propaganda da cura. Vocês precisam se livrar do pecado. Vocês precisam ser curados. Quando eu curo o corpo, é para mostrar para vocês que eu vim para curar vocês inteiros. Só que o povo não conseguiu entender. E aí, meus irmãos, para a gente encaminhando para o final, eu queria que você prestasse muita atenção de algumas coisas que eu falei que eu quero voltar, e é para você levar isso para a sua semana. Primeiro, Jesus, ele conhece a sua dor. Ele sabe do seu problema. E ele está atento para levar você para um quarto sozinho e conversar com você. Se você não está fazendo isso, é porque você não está dando tempo para escutar. Às vezes, a nossa oração atrapalha Deus, sabia? Tem oração que é pura coisa nossa. Deus, faz isso, faz isso. É a lista de compra. Eu não sei vocês aqui, mas o meu marido tem que mandar a lista de compra. Às vezes, quando vai, as esposas dão lista de compra para o marido. Escreve que tem que comprar. Aí eu venho aqui escrever. Opa! Eu esqueço. Olha lá. Aí meu marido brincou assim. Esses dias ele saiu para fazer a compra. Eram 2 coisas que tinha que comprar. Não sei o que era. 2 coisas. Cara, não sei o que. Aí eu falei, compra também, não sei o que. Então deixa eu anotar, porque 3 já é muito. Aí escreve 3. Eu não sei vocês, né? Mas ele sabe. Aí 4, então, se ele escrever. Aí às vezes escreve e ele esquece de olhar a lista, né? Acontece isso? Nem sei porque eu falei dele, eu falei porque fazendo fofoca, até esqueci. Fofoca não, ele sabe que é o que eu estava falando da lista. Mas a nossa oração, às vezes, é uma lista de compra. A gente fica, Deus, faz isso, faz aquilo, sabe? E a gente esquece de falar, Senhor, qual é a tua vontade? E às vezes tem oração que a gente tem que fazer, sabe o quê? Experimenta isso algum dia. Lê um versículo de Salmos, fecha seu olho e fala, Senhor, tem misericórdia de mim. E fica quieto, esperando que Deus vai falar no teu coração. Ele vai falar. Se você, porque às vezes você fala assim, eu vou orar, não sei nem o que eu falo. Não fala nada, lê uma palavra e silencia. Fala, Senhor, eu só estou aqui sentada, esperando o Senhor falar no meu coração. Essas são as melhores orações. Porque a gente para de falar as coisas que a gente quer, que a gente acha que precisa, e a gente começa a orar pela vontade dele na vida da gente. E ele tem a melhor vontade. A vontade dele é boa e agradável. A segunda coisa que eu quero que a gente preste atenção disso tudo. Quem você precisa ver e ouvir? Quem são as pessoas? Pode ser que seja seu filho, sua filha. Que você fala assim, eu não... Às vezes a criança que você nunca para. Você está bem, minha filha? Vamos conversar. Que às vezes não dá tempo, né? Eu sei, eu vou falar, eu sou mulher. A gente que é mulher... Mulher normalmente, não sei aqui, mas lá onde eu moro a mulher corre mais do que o homem, muitas vezes. Porque a gente trabalha em casa, a gente trabalha fora, a gente cuida dos filhos, homem também, mas a gente tem muita coisa. E às vezes não dá tempo. Às vezes a gente precisa ouvir a gente precisa parar e falar, Deus, o que eu estou sentindo? E aí a gente vai perceber que a gente está precisando ser tratado. Às vezes a gente precisa ouvir o marido, a esposa, a mãe, às vezes o idoso. Ninguém gosta de ouvir idoso, não sei aqui. Mas lá, o idoso, as pessoas discriminam. Ai, que chatice esse velho. E o velho tem tanta coisa para ensinar para a gente. Tem tanta coisa. Às vezes ele repete. Às vezes ele conta 10 vezes a mesma história. Mas vamos parar e vamos ouvir as pessoas. Jesus escutava. Quem você precisa ouvir para que conheça Jesus? E a terceira coisa é, os seus ouvidos estão tampados para alguma coisa? Você precisa ser curado, como o surdo foi.
O que você não está ouvindo? O que você precisa escutar? Efatá, abra seus ouvidos. Ou o que você tem ouvido que tem te aprisionado? Como eu falei, às vezes fofocas, coisas de maledicências, às vezes internet, que agora chegou a internet, aqui tem internet também, não tem? Às vezes a gente vê coisas, ouve coisas que são ruins para a nossa alma. E a gente vai ficando cheio de coisas. Tem gente que fala assim, assiste filme de terror. Essas coisas todas vão ficando dentro da gente. Porque quando a gente lê a palavra, conversa com coisas que edificam, a gente cresce. Quando a gente escuta coisa ruim, vê coisa feia, coisa que não presta, pornografia, vai ficando dentro da gente também. Isso não sai. O nosso corpo vai sendo contaminado, a nossa alma vai sendo contaminada. Será que a gente tem que parar de ouvir a gente mesmo? Porque tem gente que é tão egoísta que só ouve a si próprio. Mas eu tenho direito. Tem gente que só escuta a si próprio. A pior pessoa de conviver é aquela que se acha melhor e o centro do mundo. Você deve conhecer alguém assim, porque esse pecado do egoísmo é o pecado do diabo, de Lúcifer. Então, tudo quanto é canto que você for, vai ter pecado. Nós todos temos o pecado do egoísmo. Que é achar que a gente é Deus, né? E o que Lúcifer achou? Que ele era mais do que Deus. Então, a gente se acha o máximo, às vezes. Não tem? Sei como é que vocês falam aqui. Lá a gente fala assim, essa pessoa se acha. Como é que fala aqui? Tá querendo ser. Tá querendo ser? Só quer ser. Só quer ser. Mas, às vezes, essa pessoa que só quer ser, ela está escondendo outras coisas, não é? Às vezes ela está com tanto problema dentro dela e ela está querendo achar que é mais, lá no fundo ela não se acha nada. Às vezes a gente se acha muito... eu tenho razão! Aí tem até um ditado que fala assim, é melhor melhor ter paz do que ter razão. É verdade, né? Às vezes a gente quer ter razão, eu quero ter razão, eu que tenho... E a gente só quer ouvir a gente. E Jesus fala, presta atenção, se você não está olhando só para o teu umbigo, para você mesmo, e não está olhando para outra pessoa, não está olhando para fora. E aí Jesus diz, efatá, abra os olhos, abra os ouvidos do seu coração. Como é que a gente ouve com o coração? Pode ouvir com o coração? Dá para ouvir com o coração? Dá. Dá para ouvir só com a cabeça, né? Dá para ouvir só com o egoísmo. Agora, ouvir com o coração. Eu gosto muito de pedir para o Senhor, Senhor, abra os olhos, como a Bíblia fala, do meu coração. Abra os ouvidos do meu coração, quer dizer, para que eu ouça, sentindo a dor do outro. Que é tão fácil a gente julgar, né? É tão fácil. Olha só, uma coisa, como a gente é pecador, eu vim no ônibus de Barra do Corda para cá. E já pedi perdão, tá, irmãos? Porque a gente peca o tempo inteiro, né? Aí do lado do ônibus tinha um casal. E de noite, o que você quer no ônibus de noite? Depois de ter viajado o dia inteiro? Dormir, pelo menos cochilar. E o casal ficava botando vídeo alto, escutando música na internet alta. E aí, o que eu fiquei pensando? Achei legal, né? Fiquei, que saco, que esse barulho! Acho que eu vou... Não falei nada, mas eu fiquei lá. Que gente sem noção, que falta de educação, olha isso. Quando o ônibus para, porque Deus faz essas coisas para jogar na cara da gente, como a gente julga, como a gente peca. Quando eu desci do ônibus, o casalzinho estava lá, e estava escuro, eu não tinha visto. Era uma senhora com um esposo com Alzheimer. E eu fiquei com tanta vergonha, porque ele não queria descer. Alzheimer é aquela doença que a pessoa esquece as coisas e assim, é igual uma criança de novo. E aquela senhora tão amorosa, meu amor, casada há mais de 50 anos, velhinhos, vem, meu amor, vamos descer. Ele, não, igual uma criança. Não, aí sentei lá fora para esperar o John e comecei a conversar. E ela falando dele. E ele, eu falei, que vergonha, era o senhorzinho, que doente, que às vezes ligava, porque ele não sabia, ele até para distrair. E eu lá fazendo o quê? Julgando. Falei, Senhor, me perdoa. Que feio. Mas quem é que não faz isso? Quem nunca fez um julgamento precipitado? Eu já cheguei até a parar, falar com o motorista, vai, esse cara tá aquecendo lá. Mas olha só, pensou se fosse o senhorzinho com Alzheimer? Claro que tem gente que é sem noção, né? Que realmente é sem educação. Mas eu nem sabia, e eu já fui julgando.
Então a gente precisa o quê? Abrir os olhos do nosso coração e ver como é que a voz de Jesus chega nos nossos ouvidos para que a gente escute o outro. Então é isso que o Senhor quer dizer para cada um de nós. Ele quer trabalhar nos nossos corações, nos nossos ouvidos e na nossa boca. Amém? Vamos orar para a gente encerrar a mensagem? E eu queria orar se você, nessa hora da mensagem, pensou numa dor, em alguma coisa que você precisa entregar para Jesus. Coloca agora, porque Ele está escutando. Ele nunca está com os ouvidos fechados. Coloca a mão no teu coração e entrega para o Senhor a tua dor, o teu problema, aquela pessoa que você quer que o Senhor transforme, que você fala, eu vou ouvir, eu vou perdoar essa semana. Senhor Jesus, o Senhor conhece o coração de cada um dos meus irmãos aqui, Pai. O Senhor sabe dos problemas, das dores, das dificuldades, Senhor. O Senhor está junto com eles desde que eles foram concebidos no ventre da mãe deles, Senhor. Desde que eles levantam até a hora que eles dormem, durante o sono, o Senhor tem acompanhado. Eu peço que o Senhor traga libertação, traga cura da alma, do corpo, do espírito, Senhor. Que os ouvidos sejam abertos, Senhor Deus, que as bocas sejam abertas na hora certa, com sabedoria, Pai. Obrigada pela Tua palavra e que essa semana seja uma semana de testemunho nessa área, na vida de cada um de nós, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém.